sobre eles, mas vamos falar sobre este casalinho que está aqui ao pé de mim. Para quem está a ouvir e que não sabe quem são vocês, e queria só, antes de mais, uma pequena apresentação vossa, que idade é que vocês têm e o que é que fazem hoje em dia ou o que é que já fizeram anteriormente. Portanto, Zélia, pode dar as honras. Pontapé de saída. Pode dar o pontapé de saída. Então, tenho 70 anos, sou aposentada e fui funcionária durante quase 40 anos da Segurança Social, como técnica administrativa. Ok. E o Tolentinho? E eu tenho 69 anos, ainda Epá. nasci aos 70 também. E fui polícia durante os meus... Senhor Guarda? Agente da PSB. Agente da A PSB. gente aqui. Pronto, Mais chique. mais chique. Trabalhou durante quantos anos? Casei com 30 anos, mas conto-me 47 anos, porque tenho as percentagens. E hoje em dia estão aposentados os dois, Estamos mas aposentados. continuam no ativo aqui no Grupo Folclórico sempre, não é? Se a gente Como deixa isto, está a morrer. É verdade, não é? É uma coisa A que gente para. sente falta. Há quantos anos é que estão no grupo? E eu já faço 50 e tantos anos, eu vim em 72, 72. mas tive um interregno quando eu fui para Mas o esses curso. todos te viram. Sim. Quando eu Sim. fui para a polícia e depois casei e cuidar dos filhos e fazer a casa e depois então voltei. E a Zélia, quando é que entrou? Eu entrei em outubro de 76. Um bocadinho mais tarde. Sim, o grupo tinha ido a Santarém, em setembro de 76, e a gente já namorava, porque antes queria vir para o grupo, mas meu pai não deixava. Já estava no Tolentino? Não, Não, no grupo já era conheci. quem gostava. Ah, queria mesmo vir para o grupo? Eu sempre gostei de dança e folclore, Sim. é aliada. E como é que se conheceram? Foi assim neste... Como é que foi? No Polo do Humor. Como? Como é que dois camacheiros se conheceram no Polo do Mor? Já conheci ela antes aqui, mas um dia que a gente Quando não te começou a- conhecia. Já conhecia porque ela participava assim naquelas provas que chamavam-me a atenção. Provas em que o seu Paulo Martinha organizava, coisas gincanas e outras coisas assim. Já conhecia a Célia, sei só De vista. E depois quando é que lhe pescou o olho? Para ela está a dizer Como Célia? Espera que tenho que concentrar. Foi em que ano? Lembra-se? Conhecemos-nos, não como namorados, Sim. em 75. 65. Porque eu fiz a festa dos 20 anos, ele também, Uhum. e ele participava na banda paroquial de São Lourenço, Sim. da Camocha, e eles foram em janeiro, foram ao Santa Amor, ao Polo do Amor. E a Zélia foi lá hoje? O Padre Martinho, havia a missa dos jovens, à segunda-feira, e o Padre Martinho lançou um desafio para quem quiser, pudesse acompanhar a banda, 2 ou 3 raparigas para ajudar na cozinha. Ok. Só tinha um Fala-se para aqui senhor, de cozinheiros. e eles ficavam de um dia para o outro, na festa. Então, Mas a ela gente, dinheiro me arrastou. E bem arrastado. Foi assim que isso tudo começou. Então depois quando a Zélia entrou no grupo já eram namorados Sim, Sim. e depois casaram-se em que ano? 79. 79. Então, desde então estão juntos, desde que Sim, a ela- Zélia entrou no grupo já estavam juntos, Já, não é? sim. Certo, mas não foi bem a partir do grupo que se conheceram, mas já a Sim. Zélia veio também já porque tinha aqui o seu amor. Sim, e 2 amores. 2? Então. Trabalhinho. Agora já ia descobrir tu aqui alguma pensaste coisa. mal. Já estava a pensar mal, pensei que tinha o namorado e o outro. Mas esta coisa de estar na banda é engraçado que eu era do grupo, mas depois apareceu Outra atividade. outra atividade e fui para a banda. E cheguei a ir a Riacho, estar na banda e no grupo. E no grupo? Sim, sim. Lembro-me principalmente, fui para os lados dos Canhas e outros lados assim. Eu nem quero mudar de roupa. Mas é claro que não hoje em dia. O Claro, grupo sim. tinha uma atuação só, porque aquilo era longe, demorava-se tempo para chegar aqui. Claro, Tinha uma atuação, mais casamentos que e vinha embora. Hoje em dia a gente faz 2 pares, 3, Sim, é 30. outra andança. Nessa altura
estava na banda, a banda às vezes ficava lá 2 dias, já tínhamos que ter uma ali do dia para o outro. Hoje em dia isso já não acontece. Não, isso hoje em dia é diferente. É diferente. Tudo é mais fácil também, de transporte, é tudo diferente. Então, E a gente que eu cheguei, depois a gente fazia a estava tocando na banda, quando chegava a hora do grupo para fora, claro que a banda não tocava, eu tocava de roupa, balhar, depois eles assim, para eu. e o Tolentino, na altura, quando entrou, só era bailador. Sim, sim, sim. E a Zélia também. E chegou a bailar com a Ascensão. Sim, bailei muitos anos com a estação, fui par dela há muitos anos. Que memórias é que tem desse tempo? Acho que para já coisas engraçadas. Vocês até tinham uma diferença de idades grandes. Bastante grande, sempre lá. Como é que era lidar com aquela ela. figura Eu gostava, também? porque ela é uma pessoa alegre e puxava às vezes, quer dizer, puxava para a gente. Eu também gostava de balhar e tinha aquele gosto e eu sempre gostei de balhar com ela. Era. E a Zélia, pronto, não podia bailar com a Ascensão, porque era mulher, não é? Trabalhei com ele. Claro que não. Mas como é que era na altura? Que memórias a Zélia tem quando entrou no grupo? Ver assim a Ascensão, o Sr. Abel, o Sr. Adolfo, essas figuras emblemáticas. Mandava respeito. Era. Ela sentia medo e responsabilidade também de estar. Sim, até que quando tinha as botas rotas, eu nunca ia, tinha que dizer ao Sr. Abel, mas não, tinha medo dele. Era. Eu não ia dizer a ele, ia dizer à Sra. Ascensão para dizer a ele. Para dizer a ele, que era para dizer para ver se arranjava. Tinha medo de levar assim uma tareiazinha. Não, ele dizia sempre que não é preciso, isso está bom. Era, mas se calhar fazia-lhe confusão ter as botas rotas, queria Pois. estar bem apresentada, não é? Pois, nem queria meter os pés na água. Também é verdade. Olha, imagina, se já perceberam, mas estamos aqui na Casa da Ascensão, sejam bem-vindos à casa dela. Não sei se lembram mais ou menos deste papel de parede. muito bem, Muitas vezes muito lá bem. estava dela, era assim. Vocês iam lá muitas vezes. Sim, muitas vezes. E- Agora gostava de ter os pequenos em casa. Vocês eram os pequenos Os dela. pequenos. Eram os pequenos dela, os filhos dela. Os filhos que ela não teve, É. eram os filhos do grupo. Pequenos, vocês querem para dentro. Eles vinham para dentro, marou a ponchinha. Era. Eu sempre ali. E a senhora Bela, um bocadinho mais contido, não é? Sim. Marido. E ele trouxe só fazer assim. Ia. E assim, também. E depois, E ainda tem outra, eu lembro, ainda fui ensaiado pelo irmão do Sr. Abel. foi. Sr. António, porque Ok. isso eu tenho muitas memórias, há coisas que nunca me esqueço. Mas que ele isso era ensaiou. para balhar? Sem trabalhar, ele ensaia quando entrei no grupo. O Se irmão não do olhar Sr. à frente, a gente- Pois é. O irmão do Sr. Abel era o ensaiador. Era na casa do povo antigo, naquele salão. E ele ensaiou, eu lembro-me muita coisa hoje em dia, tenho coisas que aprendi com ele. Aliás, Nunca mais, e é como ela está a dizer, o balhar do Tolentino é muito diferente, tem um certo jeito diferente dos nossos bailadores hoje em dia. É se calhar Eu um lembro-me balhar das- mais original e mais... A O senhora Sr. António Ascensão- balhava assim. a senhora É. Ascensão- a senhora Ascensão dizia muito que gostava da minha maneira de balhar. Às vezes ela dizia sem me apressei. Ela às vezes estava a falar com o Sr. Belo, assim, eu fazia que não ouvia. Mas Era. eu lembro-me dela. E como é que o Tolentino passou de bailador para a orquestra? Isso, foi quando eu tive problemas nos joelhos. Comecei a ter problemas nos joelhos e ainda pude, até uma altura que deixei de Já poder não podia balhar. balhar. Não podia, mas hoje em dia, felizmente, até posso. Já dá outra vez Mas nessa altura não podia mesmo mais. Então, A solução foi passar para a orquestra, fui passar para a orquestra. toca viola de A arame. viola de arame, sim. Mas sabia tocar ou aprendeu aqui no grupo? Não. Aprendi já, comecei a pegar naquilo e fui andando para ali e tudo. Ele anda E com fica- viola. Na tua viola que agora Eu quis está amor à a viola, que eu chamava-lhe viola. Não sei se toca a viola não, mas acho que sim, era. acho que sim. Acho que sim, não tenho... E Mas chega à depois- orquestra e começa a tocar viola de arame, e hoje em dia ainda é tocador, Tá, às já vezes toca. quando é preciso também embora. Sim, agora já posso fazer, não posso exagerar, mas faço o que preciso. Desenrascar. Para desenrascar, sim, Portanto, quando com os falta meus um trotes rapaz. no ou- joelho, tem-me calmo. Está como novo agora. Como novo. Oh. E a Zélia sempre foi bailadora, Sim. não é? Sim, agora já sou balhadora cambada. Não, mas ainda vai dando os seus passinhos. É claro que
a idade vai Não chegando, foi nós uma não... idade, foi por uma queda que Uma queda também, a pessoa acaba por ficar mais fragilizada, mas a Zélia também marca a presença muito assiduamente nas nossas atuações. E houve até uma altura que a Zélia tinha um papel muito fundamental, que era de vender os nossos CDs, não era? Nas atuações, acabava por fazer uma grande publicidade. Mas para além dessa parte mais prática que vocês também têm no nosso grupo, ainda hoje em dia, vocês também fizeram durante muitos anos parte também de muitas direções do nosso grupo. Tiveram um papel muito responsável também na coordenação e gestão deste grupo, não foi? Eu lembro-me de a senhora Bel não queria continuar mais à frente. Estava muito cansado, não tinha pachupa. E então ele convocou, lembro-me, eu e o Avelino fomos lá à casa deles conversar. E então ele diz, eu queria deixar isto bem entregue, não queria continuar, queria deixar bem entregue. E tenho pensado, e eu acho que vocês os dois são bons para pegar no grupo. Não sei se a tua mãe estava também, se não sei. Mas ela acompanhava sempre, fazia parte do trio. Era um trio maravilha. Era. O Avelino, a Zélia e a Elsa. E aprender muito com a Elsa. E a partir de que ano é que 95. há essa não é divisão, mas há um novo ciclo do grupo? Foi em 1995. E a Zélia assume um papel na direção, tem uma certa era responsabilidade. secretária. E como é que foi nessa altura? Porque eu acho que vocês acabavam por ter muito o exemplo do outro trio, do passado, do outro ciclo, e depois passou para as vossas mãos. Senti uma certa responsabilidade. Sim, mas eu gostava de fazer aquilo depois também, não é? Claro. Quando a gente gosta. Tive 15 anos. E o que é que a Zélia tinha que fazer? Por exemplo, a gente já sabe que nas atuações a Zélia baila, mas e fora das atuações? Há todo um trabalho que está por trás, na preparação dos ensaios, nas viagens, nas galas de folclore. Como é que era tudo isso? O que é que a Zélia tinha que fazer, no fundo? Sempre que havia alguma coisa mais especial, ainda malhava. Sim. Eu andava a correr do palco para o chão, do chão para o palco, a cartar coisas para... Está nos bastidores. Sim, era preciso alguém. Quando fomos aos Estados Unidos, em 2003, a gente levou pastores, levou romarias, tanta coisa, e tinha que ter alguém que levasse os objetos para cima, para os bailadores. E eu saltava a correr o palco para o chão, buscar aquilo tudo para cima e depois para baixo. De certa forma também tinha um papel fundamental para a apresentação em palco decorrer também da forma mais fluida possível, não é? Sim, eu preferia estar a balhar, mas também gostava de ver aquilo a fluir. Também bem. é preciso, não é? E o Tolentino também fez parte da direção? Fazia mais era na cozinha, ou fazia também a cargo dos instrumentos. Sim. Sem ver os instrumentos como estavam. Manutenção. Manutenção. E mais trabalho de cozinha, assim, quando era E as bolas, cordas, sempre atrás de Tocar as cordas, os instrumentos. as cordas E, dos e instrumentos. o trabalho, por exemplo, nas galas e coisas, houve uma altura que era sempre eu que estava encarregado da cozinha. Porque também é uma coisa que é preciso, mas que, preciso e que ninguém vê, aparentemente. Ninguém... Mas aquilo é um trabalhão. Claro. E o Tolentino Dava hoje em dia... ideia, porque quem está agora não sou eu. Sim, mas hoje em dia quando é preciso ajuda nessa questão. Por exemplo, eu lembro-me muitas vezes... Já não tenho aquela agilidade que tinha. Mas ainda faz, se for preciso. Eu lembro-me, por exemplo, isto é uma memória que eu tenho desde pequenina, quando nós vamos a Santana, ao 24 horas a balhar, em tempo já foi 48 horas a balhar, eu lembro perfeitamente do Tolentino fazer a comida para nós, e nós estávamos lá, bacalhau ou atão, e comer aquelas semilhas com sal. Ah, mãe do céu, eu lembro-me também daquilo, e era bom. Depois as sanzinhas da tarde. Depois as sandes da tarde. E hoje em dia são essas memórias que nós temos, e é um contributo também muito importante da vossa parte. Porque não é só o estar em cima de palco, o grupo não é só isso. A primeira vez que isso. fiz isso, o Sr. Belinda estava, eu fui depois para o Pico das Pedras comer isso, foi engraçado nesse ano. Isso já foi há muitos anos. Foi há muitos anos.
A gente pegou naquilo tudo, foi para o Pico das Pedras, lá para cima. Foi engraçado. O Sr. Paixão conhecia aquela gente de lá do posto, Das florestas. das guardas florestais, e a gente foi para lá, foi para um canto especial, não foi assim? Foi. Ele conhecia o sítio. Claro. E vocês também passaram a conhecer um sítio novo. Sim, E a verdade é que mas vocês- a gente já, quando Sim. chegasse lá, quando já não se tinha aquela... Claro. Mas tem espaços engraçados. E também, graças ao grupo, vocês passaram a conhecer muitos sítios. Fora da Madeira, não é? É. Vocês já, têm, Felizmente, mas pronto, a gente trabalha para isso, não é? vocês já devem ter uma coleção de memórias e de pontos marcados que já visitaram, não é? Hoje de manhã procurei porque já fiz uma vez um registro das viagens que fiz no grupo e já tinha perto de 50. A sério? 50? Aquelas pequeninhas de não Sim, mas não mesmo, mas é uma viagem. Ouvir no outro dia, tudo isso. Perto de 50. Não é? E lembra-se qual foi a sua primeira viagem, Itália? Oi. Qual foi? Não fui à África do Sul. Não? Não. E antes? Fui na Semana Santa. Fomos ao festival de... Era o nome daquele festival. Onde é que era? Em Era em Lisboa. Lisboa. Foi Em a Lisboa, Natal, sim. Porque Lisboa, na Semana Santa, ficava vazia e eles queriam arranjar coisas para Entretenimento ou animação? entretenimento, para cativar as pessoas, porque a maior parte ia para as suas Para as aldeias terras, de sim. origem e ficava vazia as ruas. Mas quando eles sabiam que havia grupos de todo o país a balhar, Eles iam lá ver. e a gente balhava na Praça do Comércio, tinha 4 palcos em cada ponta. Com 4 grupos diferentes? Sim, e os grupos iam-se revezando, iam balhando ali 4 de cada E nessa vez. altura que fui a Lisboa já iam à Ginginha? Já, até o meu Afonso foi nessa viagem. Que é para Eu posso cá. tu irmão, ali, O é? meu irmão também O foi. Leandro e a Cláudia. E, pois, Sim, porque... tiravam as fotografias Tu não foste? Não, queres que eu ainda acho que ainda não existia nessa altura. Pois, porque vocês, sendo um casal, depois também casaram-se, formaram família e a família também veio para o grupo com vocês, não é? Foi. Como é que isso aconteceu? Foi de forma natural? Eles também quiseram, ou tinham que ver, porque se calhar não tinham ninguém dito para ao Afonso deixar. diversas vezes, ele nunca queria ver. E depois um dia acho que o primo, o Ricardo, Sim. eles eram Ricardo muito Sousa. amigos, o Ricardo Sousa, eram muito amigos e eles entre eles parece que se convenceram um ao O outro. Afonso disse-me assim: Mãe, eu disse sempre que não queria ir para o grupo, mas já que o primo está lá, Também sim. será que eu eu podia ir? É, Ele tinha pois, 15 eles eram anos. amigos. Mas ele já sabia balhar, Sim. que ele vinha, acompanhava-nos muitas vezes Uhum. e depois ele chegava a casa e ele dizia assim: Mãe, veja se este balho é assim que se faz. Era, E eu fazia isso. começava a fazer. Mas eu não queria ir para o grupo. Que eu tinha jeito, mas não queria ver. Mas com o prémio já foi já onde foi. Quando ele veio, ele praticamente sabia Já os sabia. bons. E a Elisa? A Elisa vai muito mais tarde, até Elisa. É mais nova? Mais nova, mas... A Elisa andava era a Escola das Palmeiras. Mas não me agora. Que era o Sim. gabinete, Sim. depois, Sim. o gabinete de coordenação musical. Sim. artística. Coordenação artística? Sim, Pode ser esse sim, nome. era isso, ela andava E lá. ela estava lá a estudar música. Era instrumento de sopro. Era Mas saxofone, depois ela não gostou muito, já passou para os instrumentos tradicionais. E aí é que chegou a viola de arame. Sim, ela começou a tocar a viola de arame. Depois um dia ela chega aqui ao ensaio com a gente, pegou na viola, começou a tocar, a dedilhar Sim. o charamba. Ninguém sabia dos atores. Ficaram desencantados. Cheio de teu pai, não é teu pai, o Avelino, meu primo. Ele disse assim: Olha, porquê que a Lisa não fica? Ela foi aos Estados Unidos e pagámos a Estava na viagem. França, sim. estava E ela tocou a viola de arame nos Estados Unidos. Ela ainda não era concretamente elemento do grupo, mas depois estava passou assim. proposto porque ela sabia Claro. fazer uma coisa que fazia falta ao grupo e fui aceito no grupo a partir dessa data de 2003.
Então, mas na altura, por exemplo, a Iris já tocava viola e o pai, o Tolentino, ainda não tocava nessa altura. Ou já tocava? Eu já Já estava na tocava orquestra? nessa agora, já Já? tocava, Ah, ok. Só que eu ainda era muito verdinho. Era o pai e a filha. É. Porque fui. E agora vou com o meu filho. Pois é, engraçado. É criança. O pai e a filha na orquestra e a mãe e o filho a balhar. Pois era, sim. E agora vem a Neita para a orquestra. Exatamente. A família vai aos poucos e poucos, vai se integrando. É. Mas a Zé está a falar da sua viagem, depois estava ali a se lembrar da África do Sul, também foi uma viagem marcante. Foi. Foi. Dormi com tua mãe. Foi. Que era os dois Num juntos. hotel de 5 estrelas. Chique! Porque eu sou, sabes que a gente foi antes, aquilo era apartheid, aquilo foi uma confusão para a gente. Aquilo nem me encaixou muito Em bem. que ano é que vocês foram? Em 77. 77. 77, não foi? Estás com a memória fresca. Então, mas eu estava na tropa e quando cheguei passei a puxar um dedo. Eu estava na tropa ainda e quando cheguei aqui já o pelotão tinha ido para casa. A companhia, aliás. E aquele chefe, numa época ali, aquele era apartado. Imagina que andava o nosso motorista que era um homem espetacular, mas era De couro. era de Sim. cor. E depois a gente ia almoçar uma hora, Ele tinha que ir para outro ele tinha que ir para outro sítio. Fazia-vos confusão, não Fazia é? confusão, porque a gente não estava habituado àquela Mas, baraquinha. mas acho que isso foi uma viagem muito importante, de relevo para o historial do grupo, que fomos representar a Madeira no dia de Portugal, mas fomos convidados pelo país. Sim. Para representar a Madeira no dia de Madeira e Portugal. Sim, sim. Porque não tinha mais ninguém de. Mas, para mim, a primeira viagem foi Mas não foi a minha. Não, com a Zé ainda não estava. aos Estados Unidos. Porque, Foi um mundo imagina, novo. a gente vivia aqui uma coisa assim tapada. Sim. Num quadradinho Um pequenininho. quadradinho, chegas lá dos Estados Unidos, uma evolução, uma coisa louca que não tinha nada a ver com a gente, fica tudo deslumbrado. Olha, eu penso que foi a primeira vez que comi batata frita na minha vida. A sério? E aquele frango frito, Sim. desse acho que andei de prensa. Do KFC. Que foi? Agora já existe aqui, já é Ah, banal. Mas na altura. Mas na altura não Fim havia. só 73. 73. E a gente estava, nesse dia que estávamos a comer a batata frita, estávamos sentados assim numa esplanada, assim na rua, e passa um carro assim grande, com um caminhão, com bastantes pneus, coisas que a gente via, um carro. Não havia aqueles carros grandes, Pois. nada, os carros que haviam. Vocês viram muitas coisas pela primeira vez. E a gente traiu, riu, e não sei quantos, o carro quantos pneus tem? E a gente a contar. Vocês tinham pai de 18 anos na altura, não? Com top nois. Mas era uma diversão, hoje em dia. Dia. Coitada da gente, não é? Mas ela tem uma coisinha, umas memórias que têm Sim. consigo, não é? Sim. Mas também tenho outra memória. Na manga. Sim. É uma memória na manga. A gente nunca tinha, aqui não tinha escadas rolantes. E lá no aeroporto da África do Sul tinha. E a senhora Assunção tinha um pavor daqui. E não havia alternativa. Pelo menos ali próximo, Perto. que tivesse ao alcance do nosso olhar. Não. Não tenho. E ela vinha, assim que a gente já estava no patamar de cima, ela era para descer. E ela vinha com a bolsa daquelas da agência, não sei se era a agência Barbosa, se não. E mas outra aqui, e a carteira na mão, para ela entrar para cima da escada rolante. Como é que foi isso? Eu não vou. Eu disse, deixa ver as suas bolsas. Peguei em duas bolsas deste lado, dei-lhe o braço. E agarra-se a mim, vamos embora, vá, 1, 2, 3, eu já fui eu a tremeliquear Com medo de cair por lá a abaixo. estreia. Já vi uma coisa tão pequena simples do meu hoje em dia. coração. Muito obrigada. Mas ela também tinha esse carinho por vocês, não era? Sim. Via-vos como filhos e era a companhia dela também. E o que é que a Zélia tem aí na mão? Por isso, este foi um presente, Uma lembrança? uma lembrança que eles deram a todos os elementos do grupo. Isto é acho que é um veado que é um símbolo da África do Sul. Ok, a Zélia tem isso Em então. bronze. Toda a gente recebeu então? Todos. Todos os membros? receberam.
A gente tinha duas, o dele não sei onde é que anda. Mas ela tinha um, mas Tem acho que que procurar. era um veado, mas era de outra. Eu também não sei se tenho isso Acho em que casa, o dele então. também estraga muitas coisas. Talvez, sim. E este também foi muito importante. Este é Londres, mas É uma imagem de Londres. é Big Ben E porquê que ela tem isto? porque Foi quando? íamos atuar todas as semanas ao Hotel Ritz e, Funchal. e na altura que o Hotel Ritz celebrou os 100 anos, eles ofereceram este como lembrança. Não queda muito. A cada momento. Temos duas. Pois é, vai de duas prendas para casa. Se tivesse os filhos também, levavam Não mais. interessa, é que eles já celebraram 120 anos. Hoje a gente é que não foi lá balhar para eles nos darem uma oferta. não é? Mas a gente também ia lá muitas vezes. É isso. E aqui no Café Relógio, todos E os era sábados, reduzido, não era? era reduzido o grupo. Isso era a gente não fazia outra coisa, já contar com o sol para Ir ao Café Relógio balhar. não marcava mais nada. Era, Só que aquele dia na agenda era estava sagrado. sempre preenchido. Era sagrado. Era sagrado. E hoje em dia, às segundas-feiras, mais coisa menos coisa, também é. O ensaio também já desde Há muitos anos, não é? desde que eu entrei para o grupo, o ensaio era a segunda-feira. E vocês acham que também essa questão, por exemplo, nós temos as atuações, temos este convívio nas atuações, mas os ensaios também são fundamentais, não é? Sim. Tem que sair. Sim. Ainda que seja para se encontrar e para. E é preciso ensaiar, porque a gente não pode ensaiar. Claro. Há sempre elementos novos, há sempre. Há coisas para há coisas aperfeiçoar. para aperfeiçoar, há sempre coisas para fazer. O ensaio é sempre importante. Mas vocês que já estão no grupo há 50 anos, notam uma diferença muito grande? Notam algumas evoluções também, ou recuos dos tempos em que vocês entraram para agora? Na minha altura, quando entrei no grupo, a gente não tinha. Eu trabalhava na obra de vinhos, quer dizer, e não tinha mais distrações nenhumas, não tinha mais nada. Era na obra de vinhos, em casa, e virámos à segunda-feira dos jovens, que era aquela. Ver Era as que a gente. raparigas. Sim, sim. E a mulher era atrás, virámos e atrás das raparigas. Pronto, é. É, E então, ok. quando para o grupo, e depois isto era quase religiosamente e cumpria aquilo tudo. Hoje em dia não há assim. Hoje em dia a juventude tem muita coisa. Tem muita oferta. Muita oferta e eles têm tudo e pronto, e não é fácil de Se entregar tanto. de se entregar tanto ao grupo, se entregar tanto ao grupo como a gente se entregava. Sim. É diferente. São tempos diferentes, São não é? tempos diferentes. Quando a gente ia É para- bom para a juventude, mas também era bom que eles pensassem mais muito assim. Se fizessem escolhas, digamos. Sim. Às vezes é difícil, sei que é difícil. Dar tempo também a Mas esta isto parte da precisa de vida. tempo, porque isto é quase como é que eu dizer, É um segundo trabalho. Não digo trabalho, mas isto é uma é parte um da lugar, nossa a gente- vida. São coisas Sim. que a gente tem que Se dedicar. eu ter um compromisso, compromisso. ter o compromisso, mas são coisas que é preciso deixar para o futuro e a gente tem que a gente tem Há que manter, não há que é? manter. E tem É que- como as plantinhas. Se a gente quer que elas cresçam, a gente tem que regar, não é? É. Antigamente, há uns anos atrás, quando o Café Relógio ainda era vivo, Ainda está lá, não a é? gente vivia, éramos felizes a partir dali. No intervalo eles ofereciam a bebida, a gente convivia todos, juntávamos as mesas, ficávamos ali na Na conversa, era engraçado. Depois íamos bailar outra vez, Segunda parte. e depois para baixo vinhamos, já éramos nós que pagávamos. O resto da bebida. Se a gente quisesse. Mas era bom que ficávamos ali um bocado. Era um convívio, não é? Era diferente. E marcava Hoje em também dia aquele... aquilo é que- Hoje em dia era uma diferente. convivência mesmo A aqui. conversar, a contar anedotas. E numa altura que a gente ia para, depois dele íamos para a minha casa jogar burro até às 5 da manhã fazer macarrão. Era. E tu para a Era casa bom. do Santina da Zélia? Sim, íamos para lá, para a minha garagem, em Besta. Porque na Depois realidade de sair depois dali, também acaba por ser um momento familiar também, a não gente é? saía dali para lá jogar o burro, aquilo que a gente sim. na quaresma. E depois fazia, às vezes dava para fazer uma macarronada,
Pela noite dentro. Pela noite dentro, a gente ela está às 500. Eu tornei era demônio. Sei, não devia ter esse descansar. Não, hoje em dia, na fase disso com os jovens, não consegues fazer. Hoje em dia é diferente. Não. Hoje em dia nós trabalhamos ao fim de semana, muitas das vezes. Exato, porque são, vocês têm trabalhos diferentes, juventude. Alguns são por turnos e é coisa diferente. Mas mesmo assim, Mesmo vocês não sentem que, apesar da evolução dos tempos, não ficam felizes deste grupo continuar de pé? Sim, sim. A gente tem que fazer por isso. E vocês jovens têm que olhar para É importante também vocês passarem o vosso legado para a população mais jovem, não é? Eu acho Mesmo nos carnavais. Hoje, se vocês tinham outras os atividades, carnavais também. como é que era nesses tempos? A trabalheira que a gente tem. Comecei a participar em 1990. Mais ou menos. A gente Vocês juntavam-se? juntávamos quase sempre era na minha casa que a gente Mas fazia. primeiro era na casa da senhora Ascensão. Pois, Ela é. ainda tinha paciência e Sim. passava os conhecimentos de costura para a gente poder alinhavar. Eu lembro-me as damas antigas, que a gente ia todas chiques. Vocês faziam uma trupe Fizemos coisas muito, muito engraçadas. e ganharam muitos prémios também, Sim. não é? Sim. Hoje em dia já... Mas trabalhava-se. E tua mãe, aquele trabalho que hoje vemos, tua mãe que andou ali em cima daqui e foi uma ideia brilhante. Mas às tantas ela estava irritada, ela dizia assim: caramba, vocês que façam alguma coisa da cabeça de vocês! Tem que ser sempre aí. Fiquei cansada. A dos vimos, essa foi bem, estava bem apanhada, muita gente gostou, hoje onde é que lhe marcou essa? Porque não sei se lembras. Sim. Não, acho que não existia, provavelmente. Não é? Era ele todo vestido com qualquer coisa, devemos sempre feitas. O café relógio emprestava muitas peças. Mas a gente fez com o trabalho a vemos, alguns trabalhos. E eu ia vestido de chinês. E então a ideia era se fazer uma roda e os chineses para entrar. E eles tinham que estar à noite, os trabalhadores, as pessoas, estar à noite e não deixar os chineses entrar na roda. E eu tentava entrar na roda. E a gente saltava todos em cima. Saltava todos em cima e ainda não me deixava entrar na roda. Estás a ver? Fazer uma espécie de uma Porque na performance altura também. a gente dizia que Era um protesto. a China estava a entrar com trabalhos deles aqui e o nosso estava a ficar para trás. E E a isso hoje ideia em era dia... essa, era fazer isso. Isso foi em que ano? Era nos anos 80, talvez 80 e tantos. Mas é não um tema que se pode aplicar à atualidade, porque Sim. a verdade é que o artesanato... Em 91, 92, Sim, mas é um tema que continua a ser atual, porque, mal ou bem, os chineses inventam tudo, não é? E acaba, por exemplo, a obra de Vimos acaba por ficar esquecida e acaba por sim, e vai desaparecendo. Já viram? Portanto, o folclore na altura também, esta questão mais tradicional, a gente cultura... teve sempre trabalhos com olho. É interessante também ver que vocês tinham essa Havia preocupação. sempre gente que tinha assim uma ideia assim, não, hoje vai falar disto, vai falar daquilo, vai falar disto. No fundo é falar. Sim, é isso. Vocês também acabam de ter essa comunicação. É importante, porque a gente tem que ter também, não é só, tem que ter este papel, digamos, para a sociedade. E hoje em dia, qual é que acham que é o maior desafio para o nosso grupo e para os grupos folclóricos, no fundo, se manterem de pé? É preciso ter força de vontade. Gostar. Porque quem quer vir para aqui, o jovem que quer vir para aqui tem que ter gosto. E gosto tem que ter gosto assim. Tem que ter amigos aqui dentro, senão não sai bem. Isso também às vezes as amizades também. Porque se vier sozinho, vai se sentir um bocadinho exatamente. fora do Mas contexto. também gostar, acima de tudo, se a pessoa gostar disto, vai-se manter. Claro. Agora se estiver aqui, Sente-se, pronto, está-se desamparado. desinteressado e a vezes até desamparado, também isso é verdade. É preciso também acarinhá-los. Já vieram muitos. É integrá-los, acarinhá-los. O senhor Paixão, pai da Daniela, ele tinha um papel fundamental, da parte que eu me lembro, porque eu não tive o tempo todo com ele. Era uma pessoa que a juventude estava bem. A gente saía da Madeira numa viagem e ele via a gente nova no grupo, ele
ia lá buscar, vamos ali tomar um café, um chá, uma bebida qualquer. Ok. E ele pagava. Naquele, achava de noite que era Chamava para uma o centro. forma Exatamente, estava de integrar. de as pessoas se sentirem O trabalho bem que ali. ele- naquele- Mas eu tenho Engraçado uma ideia isso. que se calhar há uns anos vocês, se calhar, os mais novos tinham alguma. Eu acho que era mais o respeito pelos mais velhos, então havia mais essa divisão. E não se juntavam tanto. Mas eu sinto que hoje em dia, por exemplo, e no nosso contexto, a nossa geração dos 25, 26, 27, dá-se bem tanto com os de 30, com os de 40, com os de 50, Sim, como sim. com os de 60 e 70. E parece que a gente. Porque a gente tem que ser uma família. no Exato, fundo, é tem que isso, ser uma somos família. todos uma família, damos Pois. todos bem, integramos todos. Por exemplo, a Zélia dá-se com o membro mais novo, que é o Tiago, que tem 17 anos, e a Zélia já tem 70. E é um. Ele também é um pequeno espetacular. Exato, e é bom, por exemplo, uma pessoa que já está há Qualquer um, muitos anos qualquer também um. dar esta abertura a uma pessoa que é nova, que está a começar e que é preciso pôr aquela sementinha crescer, não é? Ah. Hoje em dia não faço tanto, mas houve uma altura que tinha por gosto, quando vinha uma pessoa nova, Puxola, a gente ia a Sim, Santana, e lá ia a gente as duas de braço dado, vamos tomar um garoto. E é esses pequenos momentos que também É. alimenta este gosto pelo nosso grupo, não é? Integral para as pessoas. E, que isto, no fundo, é uma família. Isto É uma é família. alegre, isto torna-se alegre. Pois é verdade. E isto alimenta a vida. Como vocês disseram no início, se vocês não tiverem isto, parece que o Mas é o mundo... mesmo. Vou dizer como a extensão dizia, a gente trata a extensão, Sim, a extensão. a senhora a exceção. Para nós sempre foi a extensão. O que é que ela dizia? Ela, ainda há dias havia uma gravação em que ela dizia isso, num programa que o João Luís Hidro veio aqui fazer a RTP Madeira, Sim. e ela estava dizendo a ele, eu só gostava de poder dizer que teve 50 anos no grupo folclórico. E ela teve. Ela fazia no ano seguinte, Fazia no ano seguinte. e agora sou eu. Para o ano faço 50 anos, e eu vou dizer calma, ela só gostava de poder dizer que teve 50 anos no grupo. É um marco histórico, Acho não que é? É uma coisa que fica na vossa vida. É. E olha, Na nossa vida. e coisas que ficam Porque também a na gente vossa escolheu. vida são memórias que também estão aqui neste livro, que nós vamos ver. São 7 décadas de história. Nós já temos um bocadinho mais uns aninhos que 7 décadas, mas é um registro que está aqui. E por isso, chegando ao fim da nossa conversa, vamos fazer aqui um pequeno jogo, ver se vocês conseguem identificar as pessoas que estão numa fotografia que eu vos vou dar. Vou abrir aleatoriamente e fazer uma espécie de quem é quem. Está bem? Vamos Os ver. óculos. É melhor pôr os óculos, caso Hoje eu vou seja dizer outra coisa a seguir. Está bem. Então não se esqueça do que é que me vai dizer, está bem? Vamos lá ver para ver se é uma fotografia recente, se não é. Olha, tem aqui 2 fotografias, pode ser a de cima e a de baixo. Página 300 e 535. E é o grupo folclórico em filmagens do cineasta francês na Quinta da Camacha em 1956, juntamente com o engenheiro Manuel Câmara, herdeiro de uma das quintas do Valparaíso. Por isso vamos ver se vocês conseguem identificar. Vou só mostrar aqui na câmara. Eu devo conhecer alguém. Alguns vocês vão conhecer, mas isto é muito antigo, realmente. Já tem 70 e alguns anos. Veja lá. Por acaso ontem estive a ver esta fotografia no Oi. Facebook. A ascensão está Isto não estava programado, está bem? Mas estas pessoas são... Deve ser das filmagens. Aqui só está lá. Só está a senhora Ascensão. O senhor António, não é? Parece que não está do quê? Aqui embaixo, olha, está aqui o seu Bela de Cogum. Foi ele. Não, foi ele. Foi ele, está aqui na armónica. E isto é o senhor que toca castanhelas, que era o senhor, não sei. O Adubulfo. Isto não sei. Mas isso é praticamente a orquestra, Este é o não senhor é? Homero que tocava flauta. Não, este é o O senhor Álvaro Paixão, conhece o o Paixão. senhor Valentim e o senhor... Já vai ele, não é? Não sei, o isso é muito senhor antigo. Américo Paulo Vieira. Ah, Mas essas pessoas já faleceram todas. sim, isto não sei se é o... Este aqui, São os baixinho. baixinhos. Não, aquele senhor, o tio da Adriana, Então, seis. Não, Se as fotos antigas é mais difícil de identificar, É. não é?
Mas O vocês, espanhol está aqui. Esta conhece gente bem. mas Mas vocês conviveram com essas pessoas. Algumas mas- dessas pessoas. Sim. Depois. O Sim Paixão é o feitiço de é flauta, feitiço. O Gosto de Valentim Tem aquele jeitinho, não é? Eu já disse não engano. Isto aqui já parece aquilo que era. Via lá da casa do senhor não. Ah, não sei. Cirilo. O Cirilo, sim. Parece-me que. Cirilo, pode a Rita. Pode a Rita, parece-me que. Não sei. Eu Já da Carolina. passaram no texto. Sim. Mas sabes o que O queria que é que eles dizer? ali a me dizer? Quando eu estive na direção, Hum. a seguir, íamos em 95, 98 íamos celebrar os 50 anos. Sim. E não havia praticamente nada destas fotografias, porque era da Casa do Povo, entretanto a Casa do Povo deixou de ser o fim que tinha e mudou. Sim, uma transição. E havia muitas fotografias, até que eu trabalhava no Funchal, depois vim para aqui em 85 trabalhar na Casa do Povo, mas era a Segurança Social. E eu lembro-me de ver montes de fotografias naquelas gavetas, até tinha uma secretária em Vênus, tinha montes de fotografias, eram todas assim pequenininhas, é que nem sequer a gente dava valor dela. E aqui no grupo não tinha. Não tinha registro. Quando eu vim para a direção, comecei a ver, não era só eu, os outros colegas, e andei de porta em porta A pedir. a pedir os elementos que já Tinham tinham sido fotografias. do grupo e para eles emprestarem para reproduzir. Havia alguns que não queriam emprestar, depois a gente não ia devolver. Sim. Mas devolvemos todas. Mas era uma forma também de ter esse registro, não é? Muitas destas fotografias. São graças a esse momento. Sim, e quando eu ia pedir, eles já me explicavam. Já sabia o que era, me explicava, deixava a descrição. Isso também é muito importante para, graças a isso e a esse momento, nós temos também, fruto desse trabalho, temos este livro também com essas e muitas outras fotografias dessas memórias que vocês também têm. Eu acho que só tinha um álbum que a Gilda, a filha de Maria Augusto, Sim. tinha feito em casa, mas não teve no grupo com ela. Acho que era sobre esse álbum e pouco mais que existia ali dentro. Mas são memórias que ficam convosco e agora também memórias que vocês partilharam e eu tenho só que agradecer também a vossa presença e a disponibilidade para participar neste nosso projeto. Tive muito gosto em participar nisto. Podia dizer muito mal, se calhar, mas Há isto sempre está muita muito coisa bem, por dizer, não é? assim. Está bom, sim. Muito obrigada, Zélia, muito obrigada, Tolentino. Obrigada também a quem nos assiste. E já sabem, podem sempre esperar pelos próximos episódios. Vão ouvir sempre histórias novas, com novos protagonistas, aqui na Casa da Ascensão. Já conhecem este livro bonito do Grupo Folclore da Casa do Povo da Camocha? Se quiserem adquirir, podem adquiri-lo no link abaixo ou na Amazon.